Bom, estamos de volta para entender um pouco mais sobre a questão das nossas emoções. Como dizia o Roberto Carlos, hein? São tantas emoções. Bom, realmente são muitas emoções que nós temos. Se o ser humano não tivesse a parte emocional, muita coisa bonita, muita coisa linda não teria sido criada. Imagina que você está dando uma volta aqui por Londres, quem conhece, já deve ter visto muita coisa bonita, muita pintura quando você vai na National Gallery, quando você vai no museu, quando você, enfim, vê pessoas, autores, artistas plásticos que fizeram tanta beleza ao longo da cidade, arquitetura, enfim. Essas emoções, elas são importantes, toda emoção pra gente é importante. Quer seja a raiva, quer seja a ira, quer seja o amor, a tristeza, o desgosto com alguma coisa, tudo isso é importante para que você tenha crescido como ser humano, tá? Então entende, por que será que nós temos as emoções? O que é que elas fazem? Como é que elas podem nos influenciar? As emoções, não sei se você já passou pelo fato, por exemplo, de ter tido alguma vez na vida, você estava magoado com alguém, você terminou um relacionamento, né? Imagina aquele tempo aí que você terminou um relacionamento, ou se é agora, por exemplo, e aí você não consegue gostar de ninguém. Você não consegue se identificar com ninguém, porque o teu lado emocional está ali em autodefesa, está ali machucado, está ali magoado. E parece que tudo que você faz não tem sentido. Parece que a tua vida não encontrou sentido ainda. Porque enquanto isso, as emoções suas estão presas. E uma coisa muito importante, pessoal, que eu quero te dizer. A gente fala muito de memória, né? Porque tem valor quem tem memória racional muito boa. Claro, quem consegue memorizar dados, fatos, né, consegue ter uma habilidade muito grande. Tem um seriado que é o Suits, que tem um advogado jovem lá que ele tem uma memória fotográfica. Então aquilo para ele é uma maravilha, aquela habilidade que ele consegue decorar os processos, o nome das pessoas, consegue gravar tudo. Mas existe uma coisa na gente também que é a chamada memória emocional, né? E aí eu te pergunto, qual é a memória que você tem trazido na tua cabeça? Né? Você já viu aquela música que diz assim que é impossível carregar um cemitério na cabeça? Né? Aquela música diz o seguinte, é impossível carregar um cemitério. Quando ele fala de cemitério, ele fala de morte. Quando ele fala de morte, fala de coisas que já se foram. E eu te pergunto, será que você está colocando um passado muito forte na tua vida? As pessoas que têm depressão são aquelas pessoas que têm a maior parte do pensamento dela no passado. Por exemplo, chega para um depressivo, ou alguém que está num momento depressivo ou deprimido simplesmente, e pergunta para ele, fulano, quais são os teus planos para o futuro? O que é que ele vai te dizer? Nada. Ele não tem nenhum plano porque ele está vivendo no passado. Ele não tem plano para o futuro porque ele está exatamente vivendo ali no passado dele. Ele não consegue crescer, ele não consegue avançar na vida dele porque ele está preso lá. Bom, então todos nós temos uma memória emocional. E quer que eu te diga uma coisa? Essa memória emocional, ela é atemporal. Ou seja, quando você, por exemplo, sente um determinado cheiro, você pode lembrar da sua infância com riqueza de detalhes, como se fosse ontem. Quando você vê alguém falando alguma coisa, quando você viu a foto de uma pessoa que passou pela tua vida, você pode se lembrar dela como se fosse ontem. Muitas pessoas têm situações bonitas, bacanas, memórias emocionais de momentos felizes, mas muitas pessoas têm memórias emocionais de momentos tristes e aí, de fato, você precisa passar por um processo de ressignificação. Como é que é isso? Ressignificação. Errei. Vou escrever de novo. Ressignificação. Pronto. Ou seja, eu preciso ressignificar. Eu preciso dar um novo significado para aquela situação. Eu preciso entender, por exemplo, alguém que tomou uma surra do pai lá no passado e aquilo ficou traumatizado nela. É preciso que você emane para aquele seu pai perdão através de uma terapia, através de um processo de coaching com os nossos profissionais, por exemplo. Você pode contratar uma pessoa nossa via Skype ou a minha, ou enfim, procurar um profissional no país que você vive para ressignificar essa memória. Mas, de fato, essas memórias emocionais são capazes de bloquear a gente. São os bloqueios que são tirados, são as travas que são arrancadas através de processos de fato terapêuticos. Então, quando você carrega muita coisa na cabeça, e tem uma coisa que eu quero te dizer, uma coisa que desde já eu vou te dizer. Gente, a emoção ela é gerada por aquilo que eu penso. Ou seja, à medida em que eu
guardo pensamentos de raiva, que eu guardo pensamentos de rancor, que eu guardo pensamentos de vingança, eu automaticamente estou colocando na minha vida, estou inserindo na minha vida emoções negativas. E as emoções negativas podem despertar em mim gatilhos que a ciência prova hoje que adoecem uma pessoa. As pessoas que têm emoções negativas são pessoas que passam a ter manifestações no corpo, manifestações nas articulações, artrite, artrose, artrite reumatoide, dores de cabeça, dores musculares, problemas na ATM, né, que é a articulação temporomandibular, passam a ter uma mordedura constante, falam travado, porque passam por esse processo. Então é preciso que você ressignifique todo esse seu passado e entenda que essa memória sua ela é atemporal, ela ganha força. Quanto mais intenso foi o estímulo, quanto mais forte foi aquele estímulo, mais eu automaticamente sou capaz de gerar um significado para ele. Mas eu posso ressignificar. Nós temos processos, né, nos nossos treinamentos que levam as pessoas a passar por uma ressignificação dessa memória emocional. E é muito bonito quando você passa a amar a si mesmo, né? É muito bonito quando você olha para você. E aí eu quero te trazer essa técnica. Todos os dias, durante esse curso, durante esse treinamento, você vai se olhar no espelho de verdade e você vai buscar as suas características positivas. Tá? Eu quero que você pause esse vídeo a qualquer momento, ou então volte nele depois e você consiga estabelecer quais são as suas principais características positivas. Do exercício que eu passo no meu treinamento, eu peço que a pessoa escreva 40 características positivas. Eu sei que você vai conseguir, no momento parece que você não consegue, pode pedir ajuda também, você pode ligar para alguém, para tua mãe, para teu pai, pede para o cunhado também, que o cunhado quando bota uma característica positiva, porque ela é positiva mesmo, que ele vai te julgar. Então, tenta fazer um processo desse onde você consiga coletar suas características positivas e você vai dizer para você diante do espelho todos os dias: ah, João, se não tiver tempo de fazer no espelho, faz no metrô, faz andando, enfim, faz de uma maneira que você vai incorporando. Sabe por quê? Porque eu acabei de te falar que a emoção, tá? Eu vou desde já te falar uma coisa, eu vou para cá, depois eu volto. Desde já, eu quero que você entenda que a sua comunicação, que é aquilo que você fala de você para você, que é aquilo que você comunica para o mundo, isso tem um poder muito grande. A palavra, o pensamento tem um poder muito grande. Então, a tua comunicação sobre alguma coisa gera um pensamento, ou pensamentos em geral, né? E os pensamentos da gente se processam de duas formas. Os pensamentos se processam através de imagens, tá? Na hora que eu penso em alguma coisa, estou pensando aqui numa viagem, eu estou vendo aqui uma montanha, eu estou vendo aqui o céu nublado, do jeito que eu gosto, num lugar bonito, verde e tal. Então, eu tenho imagens e eu tenho um diálogo interno. Eu imagino o quê? Os pássaros, eu imagino os sons do ambiente, as sensações sinestésicas, mas eu estou pensando também assim, será que eu devo ir? Será que esse lugar é longe? Será que esse lugar é bacana? Será que quem vai estar comigo vai estar feliz? Então, os pensamentos se dão através de imagens, né? E um diálogo interno. Então, esses pensamentos, eles vão gerar em você sentimentos, né? E esses sentimentos, né? Os pensamentos, eles formam sentimentos e vão ativar o gatilho das emoções. Quando eu começo a pensar, por exemplo, em ciúme, qual é a emoção que você vai sentir? Raiva, porque a raiva é uma mistura ciúme é uma mistura de raiva com insegurança, por exemplo. E aí você está lá sentindo aquele processo porque está pensando naquilo. O que você comunicou antes? Onde é que ela está? Onde é que ele foi? Por que será que ele não me atende? Por que será que lá no WhatsApp apareceu isso aqui? Isso aqui é um gatilho emocional hoje em dia. Apareceu esses dois marquezinhos aqui azuis e a pessoa não falou comigo de volta. Então a comunicação gera o pensamento, sentimento, e aí esse sentimento ele vai gerar em você as ações. Antes de você fazer qualquer coisa, você pensou. Antes de fazer qualquer coisa, você sentiu. Mas antes de tudo, você comunicou. Antes de tudo, você comunicou. E a inteligência emocional significa o quê? Que eu racionalmente, eu decido qual vai ser a minha comunicação. Eu domino a inteligência emocional porque assim, eu vou produzir emoções a partir do que eu penso, mas eu vou selecionar os pensamentos que eu tenho. Então, a partir de agora, passa a selecionar aqueles pensamentos, aquelas perguntas enfraquecedoras que você tem. Será que eu consigo? Será que eu vou para frente? Né? Não existe. Tem gente que chega a ser bobo, né? Egoísta, muito merecido. Imagina que no mundo nós temos mais de 7 bilhões de pessoas. E você acha que só você perdeu sua carteira naquele dia?
né? Outro dia eu estava dando uma aula, um treinamento, e aí um dos nossos alunos falou assim, olha, se eu estou atrasado para o trabalho porque o trem atrasou, está todo mundo naquele trem atrasado também. Então não acontece só contigo. A questão é, eu estou atrasado, como é que eu vou fazer para chegar um pouco mais cedo? Como é que eu posso fazer para que isso não se repita? Como é que eu posso fazer para traçar rotas alternativas? Essas perguntas me levam para um outro patamar, enquanto que algumas perguntas fracas me levam para um patamar inferior. Eu não consigo crescer, eu não consigo me desenvolver. E aí a sua comunicação precisa mudar, os teus pensamentos precisam mudar, os teus sentimentos devem mudar e as tuas ações mudarão. E as ações vão gerar em você o quê? Resultados. E serão resultados diferentes. Pensamentos, comunicação diferente, vão gerar o quê? Resultados diferentes também. Tá bom? É importante que você entenda essa sequência para que você volte aqui depois e entenda exatamente que a sua memória emocional ela pode ser modificada. Porque veja bem, voltando, todas as vezes em que eu comunico, penso, sinto e tenho ação, isso aqui se torna para mim uma via neural. Uma via neural. É como se os meus neurônios se reorganizassem. Você deve lembrar que lá no vídeo anterior, eu falei nos vídeos anteriores sobre neuroplasticidade. E a neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de reorganizar as conexões. Então, nesse momento, quando eu comunico, penso, sinto e tenho ações diferentes, ao longo de muito tempo, isso aqui se torna uma nova crença para mim. Vou falar mais um pouquinho de crenças depois, mas se torna uma nova crença. Quando eu falo crença, eu não estou falando de credo, de religião, não é isso. Crenças são os meus programas racionais, emocionais que rodam dentro de mim. Então, se você é uma pessoa positiva ou negativa, tudo isso depende de quê? Das suas crenças. Daquilo que você guarda dentro de você, do teu sistema. Então, quando você repete muito essa via, você automaticamente passa a ter uma nova crença. Ou então, sobre forte impacto emocional. Eu vou falar um pouco mais na frente sobre experiências, tá bom? Então, se você entendeu tudo, ótimo. Se você não entendeu, deixe suas dúvidas nos comentários e eu vou estar respondendo para você. Ok? Então, continua comigo. Nós estamos indo numa sequência absolutamente pedagógica, numa sequência absolutamente programada de um método para levar você a um patamar de inteligência emocional que você talvez nunca tenha tido na vida. E você vai colher resultados diferentes, positivos de crescimento. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo.